Olá, olá a todos. Eu sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E estamos aqui hoje, mais uma vez, para estudarmos juntos o curso básico da Filosofia de Fátima. Filosofia e História. Vamos aqui. Vamos lá. A psicologia estuda o comportamento. A biologia, os organismos vivos. A física, os fenômenos mais fundamentais da natureza. A história estuda o passado. A filosofia estuda o pensamento. São todos exemplos de que o conhecimento possui campos distintos. No entanto, uma pergunta se impõe. Como cada uma dessas ciências vê a metodologia de seu trabalho? Isto é, categorias de análise, instrumentos e conceitos são fundamentais para que o saber seja constituído em cada campo de conhecimento. No caso específico da história, a filosofia recentemente se ocupou da reflexão sobre as relações entre as ideias e a história. O tema recebeu o nome de Filosofia da História. Foi cunhado pelo filósofo Voltaire. Trata-se de investigar a relação entre o trabalho técnico do historiador, investigar documentos, reconstruir os traços econômicos, políticos e culturais de uma época, etc. E o modo como esse historiador interpreta os acontecimentos. Mas é também uma questão de ir além da descrição dos fatos históricos. A filosofia da história desdobra o significado dos fatos, conexões entre as ideias e o contexto político, econômico e cultural de uma época ou de um ponto de vista da filosofia, o historiador não é apenas um coletor de informações. Ele reflete sobre essas informações, constrói com sua inteligência aspectos que as fontes sozinhas não permitem inferir, e o faz com enorme carga crítica. Há reflexões sobre a história em Hegel e Marx. A filosofia da história é a preocupação dos trabalhos do historiador e filósofo Pauline Wood. Este autor entendia que, ao estudar a história, não estamos simplesmente lidando com fatos brutos do passado. Ao estudar uma batalha, como a guerra travada entre gregos e troianos, o historiador não deve imaginar que poderá retratar com realismo o que de fato ocorreu. O retrato fiel da batalha será sempre objeto de ficção na mente do historiador. O maior ou menor grau de exatidão dependerá da época e dos registros disponíveis para a pesquisa. Pauline Wood lembra que a história, como disciplina isolada, é um fenômeno recente. Na Idade Média, os fatos históricos eram curiosidades que animavam os estudos de teologia. Do século XVI até o XIX, houve um enorme desenvolvimento da ciência natural. A filosofia se ocupou bastante da relação entre o espírito humano e o mundo que o cerca. Mas, apesar de pensar historicamente, a filosofia não chegou a levantar problemas concretos sobre o estudo do passado. A história permanecia um tópico de teoria do conhecimento. Somente no século XVIII que se começa a pensar a história de modo crítico, momento em que a disciplina ganha um corpo de problemas próprios. É verdade que existiu Heródoto, hoje considerado o pai da história, que empregou a palavra investigação para definir seu relato sobre a guerra entre gregos e persas. Também é certo que existiu Túcídides, outro historiador grego, que se ocupou do relato dos conflitos entre Atenas e Esparta. Mas estes e outros são fenômenos isolados, que não serviram para criar uma área específica de saber, que estuda os gestos humanos do passado. Pauline Wood define a história como investigação e afirma que seu objeto específico é o conjunto de gestos humanos que no passado interferiram na história. Os instrumentos do historiador são os documentos que servem de fonte para que se formule perguntas, se descreva os acontecimentos históricos e se recrie, ainda que mentalmente, os cenários históricos. Quanto à análise dos conceitos e valores que acompanham os gestos humanos do passado, Pauline Wood diz que essa é uma tarefa para a filosofia da história. Uma pergunta
provocante que a filosofia faz ao historiador é a seguinte: será que nos estudos históricos do passado não há sempre um componente de mito e imaginação? Deixaremos essa questão em aberto para que o leitor mesmo responda, para refletirmos, né? Platão dizia que a diferença entre mito e discurso é que o primeiro se serve de imagens, o mito. O mito se serve de imagens para captar a realidade, ao passo que o segundo, o discurso, busca apoio nos fatos, tempo nos documentos, enfim, uma racionalidade. Filosofia e matemática. Se hoje o conceito de ângulo, a teoria das proporções, a raiz quadrada, os números não inteiros ou negativos, etc., são coisas comuns nas aulas de matemática. Isso se deve ao fato dos gregos terem dado grande impulso na sistematização dessas fórmulas. Entre os gregos, a filosofia começa como uma tomada de consciência sobre os limites da experiência na obtenção do conhecimento. Essa também é a preocupação que dá corpo ao desenvolvimento da matemática grega. Entre outras culturas, o processo de construção do conhecimento matemático deu-se de maneira diferente. Sabemos hoje que entre os babilônios e egípcios, por volta de 3.500 a.C., já existia um primitivo sistema de escrita numérica. Alguns historiadores consideram, inclusive, a África, e não a Grécia, o berço da matemática, devido ao material encontrado, que sugere que há mais de 19.000 anos já se pensava matematicamente. Porém, é na Grécia que se verifica um surpreendente nível de abstração de problemas matemáticos, culminando na obra do matemático Euclides, que viveu por volta do ano 300 a.C. Os elementos de Euclides comportam 465 proposições em 13 livros, que tratam de geometria, teoria dos números, racionais e geometria do espaço. Como destaca o historiador da matemática, Árpade, eu posso ter lido errado, me perdoe, a matemática pré-helênica não chegou a desenvolver conceitos como proporção, demonstração, dedução, definição, postulado, axioma. Todos esses termos aparecem na obra de Euclides, ainda segundo Árpade, Szabó. O nível de formalização de problemas matemáticos que encontramos nos elementos de Euclides recebeu um importante subsídio das discussões filosóficas na Grécia clássica, somente com Platão, os matemáticos que faziam parte da academia. Platão é sempre lembrado por recomendar o estudo da matemática para um entendimento pleno da filosofia. É porque a matemática exercita a capacidade de abstração, sem a qual você não entende a filosofia. Na obra platônica, encontramos inúmeras passagens onde problemas matemáticos são descritos como forma de exposição de argumentos. A passagem mais célebre é do Mênon, onde Sócrates conduz um escravo na resolução de um problema de geometria. No diálogo Teeteto, sobre o qual nós já falamos na aula passada, há o relato de outro problema que serve para mostrar que o personagem central, Teeteto, pode ser tão bom em filosofia como em geometria. O tópico em questão é um exercício com números que não são exatos, como 4.142, 1,7.320, raízes aproximadas de 2 e 3, respectivamente. Hoje, essas quantidades são triviais, mas entre os gregos, a descoberta desse tipo de medida causou bastante perplexidade. Os números que não possuíam raízes exatas eram chamados de números irracionais. É importante destacar também que na Grécia clássica, a noção de número tem um sentido bem diferente da noção de número na matemática moderna. Para os gregos, 2 é a soma de 2 unidades, ou 2 quantidades discretas. 3 é o triplo da unidade, e etc. A noção de número indica aquilo que é capaz de possuir partes. Isso significa que a unidade, não é um número. A unidade é um nome que se dá para cada parte do número, quando esta é identificada até o seu limite. Isto é,
quando não pode mais ser dividida. Esta noção é definida como aquilo que não tem partes, porque se tiver partes, já não será mais unidade, mas sim 2, 3. Trata-se de uma concepção muito diferente da cotidiana, que vê os números como abstrações e não faz mais a conexão com as coisas que eles representam. Além disso, os gregos apresentavam os números com figuras geométricas. O número 3 representava a figura do triângulo, porque com 3 pontos, num plano, formamos uma figura triangular. O número 4, quadrado, porque com 4 pontos formamos um quadrado. E assim sucessivamente. Se você encontrar pela frente obras filosóficas como a de Descartes, Spinoza ou Platão, e se deparar com afirmações de que a realidade é mais bem apreendida por meio da geometria ou da matemática, pense nisto. Antes de ser um símbolo mental, cujas sequências e razões são sistematizadas nos livros de matemática, os números indicam coisas reais no mundo, de modo que se pode olhar para torrões de terra e pensar em cubos, para a água e pensar em bolhas em forma de círculos, para as folhas das árvores e pensar em triângulos ou cones. Era mais ou menos isso que faziam os gregos quando racionavam matematicamente sobre a natureza. Temos agora uma atividade. A atividade fala para escrevermos um texto tratando da relação da teoria do conhecimento com as ciências. Teoria do conhecimento é a aula que a gente está tendo desde da aula passada, né? Da aula 11. Para a gente refletir sobre essa teoria. Tem alguns documentos que a gente pode acessar online, né? Passamos aqui rapidinho, tá? A parte que fala algumas referências bibliográficas, podemos estar estudando também. Documento que também podemos acessar online, como citei. Agora, estamos iniciando outro capítulo. Filosofia e método. Então, na vida diária, realizamos tantas tarefas que muitas vezes não percebemos que uma parcela significativa delas é feita com uma metodologia. Considere a título de exemplo as atividades que o ser humano realiza diariamente. O ato de vestir-se, tomar banho, preparar a alimentação, amarrar o cadarço do sapato, etc. Esses procedimentos domésticos exigem método. Mas o que é método? Será que o trecho da música de Chico Buarque se refere a uma pessoa metódica? Que diferença há na ação de quem segue o método e de quem faz tudo sempre igual? Aqui em cima nós temos essa música que ele se refere aqui, essa daqui, o trecho. Tá? E bem em cima, logo no início do capítulo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual, me beija com a boca de hortelã. Chico Buarque. Então, vamos dar continuidade. Ele nos mostra uma figura de uma mulher passando roupa, já que ele citou, né? Será que passar roupa, vestir-se, tomar banho, existe um método? Vamos continuar. As críticas de Aristóteles a Platão. A teoria do conhecimento se caracteriza por uma preocupação com a busca de princípios gerais que permitam formular crenças verdadeiras sobre a realidade. Essa ideia está presente na obra de Platão, e é, em larga medida, o que caracteriza também o pensamento de Aristóteles. Com Aristóteles, que a filosofia ganha uma consciência mais definida acerca do método. Ser dotado quando o assunto é o conhecimento. Aristóteles contestou Platão, porque via problemas em alguns pontos da explicação platônica do conhecimento. Platão tinha chegado numa tese importante. Para haver conhecimento da realidade, é preciso encontrar um caminho que dê acesso a ideias que sejam imutáveis, que não sofram
transformações decorrentes da interpretação ou do capricho. Aristóteles concorda com isso, mas dirige uma crítica a Platão. Para garantir a certeza e validade do conhecimento, não é necessário postular uma teoria que duplique o real, isto é, que crie duas dimensões na realidade, as duas dimensões, o sensível e o inteligível, como fez Platão. Para entendermos bem a crítica de Aristóteles, é necessário demorar-se um pouco mais na teoria platônica que Aristóteles ataca, chamada teoria das formas, com efeito em obras como República e Fedon. Platão defende que o conhecimento só é alcançado quando atingimos a ideia ou o conceito do objeto. Platão utilizava prioritariamente o termo forma para referir-se a essa ideia. Por forma, Platão entende um núcleo de características de um determinado objeto ou realidade, que mantém os seus componentes independentes dos exemplares desses objetos encontrados no mundo e na linguagem. Um exemplo que nos ajuda a entender isso é pensar naquilo que você compreende quando ouve a palavra justiça. Se relacionarmos, o que as pessoas entendem por justiça, teremos uma gama variada de definições, muitas contraditórias entre si. Além disso, a própria aplicação do conceito à realidade, no sentido de esforçar-se por ser justo, não é condição suficiente para que saibamos exatamente o que é justiça. Suponhamos que você diz que agir com justiça é devolver a alguém o que lhe pertence, e dá como exemplo a devolução ao dono de uma arma que você encontra. Alguém pode protestar que teria sido mais racional e justo evitar a devolução, pois a arma poderia ser usada para ferir alguém. É isso que preocupava Platão. Muitas noções que temos sobre justiça e outros conceitos importantes parcelam-se diante de certas circunstâncias. Platão se perguntava se não haveria um meio de evitar essa ambiguidade em que diferentes situações exigirão de nós diferentes noções disto ou daquilo. Ele estava consciente que se não houvesse um modo de chegar a uma visão unitária da justiça, jamais haveria possibilidade de entendermos a real essência do conceito. Pior que isso, os que cometem crimes ou violência teriam sempre à mão um argumento para justificar as suas ações. A importância vital das formas vai muito além da República. Na concepção platônica da filosofia, todas as inquirições em termos abstratos, que afinal se destinam a informar a nossa visão do mundo não abstrato, necessitam de um objeto de estudo. Formas oferecem algo de lúcido e real a examinar, ao passo que o mundo físico, devido à sua ambiguidade, imperfeição e corruptibilidade, é aparentemente insuscetível de estudo. Isto é, compreender a justiça das leis do nosso mundo ou a beleza das pessoas pressupõe um claro conhecimento especulativo da justiça e da beleza em si mesmo. A questão continua a ser a compreensão deste mundo. Mas o que é a justiça de uma lei ou de uma pessoa? Que estudamos realmente quando estudamos uma lei justa. Platão apela para as formas, a participação da forma da justiça, numa pessoa ou numa lei. Torna justo quando exista nessa pessoa, nessa lei. Por outras palavras, tudo o que é justo numa pessoa ou numa lei reflete as propriedades da forma da justiça, tal como a massa de uma mesa. E as propriedades dessa massa são realmente a massa dos átomos constituintes. Aí, porque Platão defendia que para um conjunto específico de coisas, como justiça, beleza, conhecimento, coragem, igualdade, etc., deveria existir uma única forma que desse sustentação ao pensamento sobre essas coisas. Desse modo, ao aplicar o conceito de justiça a determinada realidade, no entendimento de Platão, estaríamos aplicando o conhecimento do objeto aos casos particulares. Dito de outra forma, não é porque uma cidade foi devastada que a população local deve se unir e reconstruí-la novamente. Antes mesmo da devastação, a população deve saber que define justiça, cada um fazer a sua parte.
com vistas ao bem comum. Desse modo, no momento que a cidade for arruinada, não será necessário nenhum esforço de conscientização para que uns ajudem os outros. Uma vez que aquela população, já sabia agir assim bem antes do acontecimento trágico. Isto posto, temos as críticas de Aristóteles. Elas estão, sobretudo, no capítulo 9 da Metafísica. Aristóteles critica vários pontos da teoria. Vamos nos deter no núcleo comum de suas análises. A preocupação de Aristóteles é que a teoria das formas de Platão conduz a um tipo bem particular de problema. Ela torna o pensamento de um objeto independente deste objeto, ou seja, pairar acima dos objetos, conceitos abstratos. Não é necessário, pensa Aristóteles. Ele concorda, por exemplo, que a observação e comparação de diferentes tipos de cavalo levam um grupo de aspectos, definem o conceito de cavalo. Isso só pode ser feito pelo pensamento. Mas Aristóteles não concorda quando Platão imagina que existe algo abstrato e formal, como a cavalidade, independente da existência de cavalos particulares. Para Aristóteles, chegamos ao conceito de cavalo mediante estudo dos exemplos existentes. Chegamos ao conceito de humanidade mediante estudo de homens concretos e assim por diante. Aristóteles se pergunta: por que postular propriedades essenciais de cada objeto que existam separadamente quando sabemos que conceitos, termos, palavras, frases são produto do próprio pensamento e só existem enquanto pensamento? Para Aristóteles, o homem é mais real que a humanidade, e é por meio do primeiro que chegamos ao conceito do segundo. O particular ou geral, primeiro movimento do entendimento. Numa obra chamada Física, Aristóteles esclarece o passo do conhecimento. O percurso naturalmente vai desde o mais cognoscível e mais claro para nós, em direção ao mais claro e mais cognoscível por natureza. Não é difícil entender o que Aristóteles está dizendo. Se você é um especialista em teoria da relatividade e foi chamado para uma palestra, um público que não entende coisa alguma da física, será melhor iniciar sua fala por alguns exemplos triviais do cotidiano, para cativar o público, e só então arriscar conceitos mais técnicos ou fórmulas. Em outras palavras, você fará um caminho que vai particular, ao que faz parte da experiência do público, ao geral, que é a visão de conjunto, mais técnica e elaborada, sobre a qual você vai falar. A marcha do nosso entendimento vai do simples ao complexo. Isso significa que compreendemos melhor o assunto, quando podemos fazer a passagem daquilo que conhecemos para aquilo que desconhecemos. Observe como os grandes oradores começam seus discursos por analogias ou casos que a plateia logo se identifica. No exemplo da física, Aristóteles dá o exemplo da criança, para ilustrar a sua tese. Inicialmente, ela chama qualquer homem ou mulher de pai e mãe. Mais tarde, aprenderá a identificar quem é pai e mãe. E, com o tempo, formará um conceito de paternidade e maternidade. Aqui, o curso do entendimento vai do particular ao universal, fazendo com que o conhecimento amplie-se. Aristóteles, que era considerado um professor brilhante, que dominava em seu tempo noções de psicologia e pedagogia, para saber que ser humano algum adquire conhecimento se não puder partir daquilo que já sabe. Do universal ao particular. Segundo movimento. Atenção, a regra anterior é absoluta no que toca ao aprendizado, mas ela não diz tudo. O texto da física também indica que o claro, para nós, é frequentemente um dado muito geral e simplista. O conhecimento só é efetivo quando puder descer as minúcias. É isso que Aristóteles quer dizer com mais claro e mais cognoscível para nós, em direção ao mais claro e mais cognoscível por natureza. A marcha é do que nós sabemos em direção ao que as coisas são de fato. Procure não fazer confusão sobre esse ponto.
Essa razão pela qual os melhores alunos da escola são aqueles que desenvolvem o hábito de acompanhar os pontos principais do conteúdo. A regra de ouro é: compreenda os conceitos principais, mais gerais. Só então se identifique ao estudo dos pontos particulares. Às vezes, os alunos são tomados por inteligentes, mas não é nada disso. Adquirir conhecimento é uma questão de saber como procede o aprendizado. Muitos que tiram os primeiros lugares nos vestibulares não dedicam mais do que 4 horas de estudo por dia no período de preparação. Escandaliza os demais que, no mesmo período, chegam a estudar 10 horas por dia e não alcançam os mesmos resultados. Agora tem um debate aqui, são, alguns exercícios, vamos ler, nos propõe. Releia o que foi exposto anteriormente sobre o processo de conhecimento e desenvolva as seguintes questões. Faça um levantamento com seus colegas sobre alguns conteúdos de física, matemática, história, etc., que você já estudou. Escreva no caderno que lembrar e ponha à prova a tese de Aristóteles. Verifique, sobretudo, se o que você aprendeu segue o esquema do geral ao particular. Essa ajuda seu professor para organizar os conteúdos que você lembra de acordo com essa metodologia. A metodologia do geral ao particular, que foi colocada aqui no estudo de hoje. Depois disso, recorde os métodos usados pelos professores, quais foram os que iniciaram seus conteúdos por apanhados gerais e, posteriormente, acrescentaram os detalhes. Explique os principais pontos da teoria das formas de Platão. E outro, justifique as críticas que Aristóteles fez a Platão. Apresente as respostas à turma para debate. Aqui podemos nos reunir, amigos, familiares, como sempre colocamos, e ali justificar, debater, fazer uma reflexão geral. E, por último, as regras para o debate. Encontra-se na introdução deste livro. Muito bem. Por hoje, estamos aqui com a aula de hoje, parte do livro. Muito bem, então essa foi a aula de hoje, a 12. Agora vamos para a parte da filosofia de Fátima. Estamos estudando o que é Filosofia de Fátima, Esse livro está lá no site da Casa de Fátima, www.casadefatima.org. Pode tanto baixar gratuitamente, quanto ler online. Então, vamos lá, nós estamos sequencialmente, é a Filosofia de Fátima. Hoje fala sobre o que são as cartas de Fátima. Bastante conhecida, O trabalho das cartas, reuniões das cartas de Fátima, onde o carteiro é o Fernando Bem. Existe uma atividade da Casa de Fátima, instituição que atua como apoio às comunidades carentes do bairro de Sepetiba, na cidade do Rio de Janeiro, com base na crença que o espírito de pessoas já falecidas, já desencarnadas, pode escrever cartas e trazer recados para seus familiares vivos. Esta crença foi muito divulgada pela doutrina espírita, mas tem apoio em outras crenças espiritualistas. Acreditamos que esta atividade das cartas é protegida e amparada pela consciência espiritual de Fátima. Daí o nome, Cartas de Fátima. Fátima, consciência espiritual mentora, do Fernando, é responsável pelo trabalho. Tanto o nome também da Casa de Fátima também é dela, o trabalho, todo idealizado, todo orientado por ela, junto a outras consciências espirituais, claro. Mais que o fenômeno mediúnico, uma chave para uma verdadeira filosofia de vida. Acreditamos que as cartas psicografadas restauram vidas, renovando na fé dos que creem que a vida continua após a morte do corpo físico. As cartas de Fátima consolam,
experiência esclarece. Muitos sentem o desejo de continuar estudando e abrindo suas consciências para a força criadora. Aqui é bem interessante, porque é realmente isso. As cartas, elas, se observarmos, se estivermos abertos ao aprendizado, e observarmos com atenção, todas as cartas, todas as cartinhas que eu vou falar, elas servem para todos. Ali tem sempre um aprendizado, sempre algo especial. Vai servir de lição para todo mundo, vai ter um papel renovador na vida. Mas para isso, precisamos estar de coração aberto, estar ali prontos a ouvir cada cartinha de modo especial, né? E não somente esperando uma carta para nós. Então, esse é o propósito do trabalho das cartas fáticas também. As pessoas saírem renovadas em fé, renovadas em esperança, mudarem alguma coisa nas suas vidas, um olhar, né, perante a vida. É isso. Então, no final, a gente sempre coloca aqui a ideia de uma ação social, até porque é um dos pilares da filosofia de Fátima, lá, podemos dizer, um dos principais pilares. E, dando continuidade, a última ideia, que foi da aula anterior, relacionado ao abrigo de idosos, nós também podemos fazer uma coisa bem legal, e é fundamental, recolher fraldas geriátricas. Com os nossos parentes, os nossos amigos de trabalho, a gente conhece, né? Todo mundo acaba tendo um círculo, assim, próximo, amigos ou familiares, enfim, e que recolheram, pedir mesmo uma fralda geriátrica para cada para cada pessoa que conhece, reunir essas fraldas, coletar essas fraldas e levar nesse abrigo, porque é de grande utilidade, é de grande valia. Eles usam muito e é muito difícil quem doa, assim, né? Então, está aí uma ideia bem legal, dando continuidade ainda na questão do abrigo para idosos. Então, é isso. Hoje terminamos a aula por aqui e Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.